Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Vivian e num dos vídeos anteriores eu fiz shorts também falando sobre os morangos, colhendo eles, mostrando eles. Ainda tá dando bastante morango aqui na horta e por causa disso no vídeo de hoje eu vim dar dicas para vocês de como você pode cultivar o morango, desde o seu plantio até a sua colheita. Então vamos lá. Então a primeira dica é: escolha as mudas. As mudas elas são mais eficazes do que as sementes do morango. Então se você está pretendendo aí plantar um morango e está em dúvida entre comprar uma muda de morango ou retirar sementes do fruto, eu dou a dica de que escolha as mudas, porque as mudas elas são geralmente híbridas às de morango. Elas são confeccionadas, produzidas, tem um cuidado ali no laboratório. Então, geralmente, se você plantar pela semente, os morangos não vão ser os mesmos que você encontra no supermercado, por exemplo. Elas não vão não vão ter aquela vitalidade do fruto, elas podem não crescer saudavelmente. Então, as mudas elas são a melhor opção. E você pode retirar as mudas comprando a própria muda do morango, ou você retira uma muda a partir de um morangueiro já. Então se você tem aí na sua horta um morangueiro pequenininho e pretende plantar mais morango, você pode retirar mudas a partir dele próprio. Isso acontece porque o morango ele tem um tipo de caule, que é um caule rastejante, né, que cresce paralelamente à superfície. E aí, a partir desse crescimento desse caule, vão se originando novas gemas. E essas gemas dão origem a novas mudas. Uns fiozinhos assim, olha. Isso aqui é chamado de estolão. Estolão. Ele sai aqui do morangueiro, certo? Isso aqui, ele vai formar, olha, vamos lá, seguir ela. E ela forma uma mudinha. Uma muda aqui, ó, tá vendo? Quando ele sai uma mudinha assim, você pega esse estolão e coloca aqui, ó, num vasinho com terra. Então, se você pretende retirar mudas de morango, pode ser a partir do próprio caule desse morango. É bom e importante lembrar também que quando você tem um morangueiro e você tem que ter um grande objetivo em relação a ele, se você quer ter frutos com ele ou se você pretende retirar mudas. Você não pode ter as duas coisas, porque é muito controverso, né? O morango, como ela é uma planta que demanda muito nutriente para o fruto, ao mesmo tempo que ele quer crescer uma muda, também demanda muito nutrientes. Então são coisas que são muito contrárias de se ter ao mesmo tempo. Então, uma dica extra aí é de você tenha o seu objetivo ao plantar um morango. Eu quero que ele dê bastante frutos, então você vai se objetivar, né? Vai focar nisso. Ou eu quero que ele dê mudas porque eu quero plantar mais ou quero dar para alguém. Então você cresce a partir desse caule aí. Bom, a segunda dica na hora do plantio é a cobertura morta. Cobertura morta ela pode ser grama, fibras de coco ou até mesmo palha seca. E essa cobertura morta você coloca embaixo das folhas do morango e ela serve mais ou menos como proteção, né, para o morango. Elas protegem contra estiagem, ao mesmo tempo que protegem contra pragas, principalmente caramujos e lesmas, porque os caramujos, a lesma, né, ela não gosta daquela superfície da cobertura morta, que é uma superfície que machuca o corpinho da lesma. Então, por isso, você protege também o morango contra essas pragas. A quantidade para cobertura morta, ela tem que ser na medida certa. Não muito, mas também não muito pouco, né? O suficiente para cobrir lá. Se você colocar muito, você pode acabar sufocando o morangueiro. E se você colocar muito pouco, ela não vai exercer essa primordial função que é a proteção. Bom, e a terceira dica é o local onde você vai plantar esse morango. Bom, o morango, ele gosta de lugares frios, temperados, por isso que ele se dá muito bem lá no norte, né, no hemisfério norte. Mas você pode encontrar um lugar aí na sua horta que
bata um sol indireto, né? Não aquele sol muito quente da manhã, mas um sol mais indireto, um lugar que ventila bastante, fresquinho. Ou você pode também colocar o sombrite, né? Protegendo mais esse morangueiro contra o sol. Bom, e no cuidado desse morango você tem que ter um adubo. Eu vou mostrar aqui uma receita de um adubo que a minha mãe fez. Tem um vídeo aqui no canal dela fazendo, mostrando como ela aplica no morango. Então eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mas basicamente você vai precisar de 3 ingredientes, que são as cinzas. As cinzas você pode queimar folhas secas e aí a partir daí produzir as cinzas, e a borra de café e água. Misturando esses 3 ingredientes, até 2 litros mais ou menos de água, né? Você deixa descansando por uns dias, porque o café ele pode acabar queimando o morango se você não deixa ele fermentando lá. Então deixa separado um pouquinho por uns 2 dias, ele descansando, fermentando o adubo, e a partir daí você pode borrifar no seu morango. Não que você vá aplicar os 2 litros num vaso inteiro de morango, né, de uma vez. Você pode ir aplicando de pouquinho em pouquinho para fortificar bastante o seu morango. Para o preparo desse adubo, você vai precisar de cinzas de madeira. Pode ser de folhas também, tá? Se você tiver folhas secas, né? Pode queimar as folhas, tá? E vira cinzas. Por quê, gente? As cinzas, ela é riquíssima em fósforo e muito mais em potássio. E é exatamente isso que o morango precisa para ele frutificar bastante. E mais um outro nutriente que eu sei que vocês amam. Isso mesmo. Que é o tcharam, 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 que tá aqui dentro. Isso vale ouro na horta, né? Que é a borra de café. Eu deixo sempre sequinha aqui. Olha, não precisa de muito, tá? Metade das cinzas que eu utilizei, tá? Eu utilizei aqui, né, gente, num potinho de sardinha, numa latinha de sardinha, né? E coloquei assim bem rasinho de cinzas, né? E olha só, a metadezinha de borra de café. Coloco aqui dentro, param, né? E agora daí eu vou colocar aqui dentro de uma garrafa PET de 2 litros. Uma poeirona! Agora eu vou completar de água aqui. É adubo massa que tem aqui, ó. Esse que é adubo mágico. Bom, e a próxima dica em relação ao cuidado do morango é você continuar arejando o seu morango. Você retirar as folhas secas, as folhas velhas que já não tem mais utilidade para o morango, retirar lá o que está em excesso, porque o morango ele precisa de bastante oxigenação, né? Qualquer planta, na verdade, precisa de bastante oxigênio. Então, você retirando essas folhas secas, você contribui para o arejamento do morango e faz com que isso não atraia pragas, né? Nem umidade para o seu morango. E isso pode fazer muita umidade, pode dar fungos no morango. Então, bom, em relação a essa umidade em excesso e a pragas também, vem a próxima dica, que é a rega. Em qual quantidade eu devo regar o morango, como eu devo regar o morango, né? E a principal dica, né, é você não regar as folhas e os frutos. Não regar em cima do vaso, né, atingindo as folhas nem os frutos, porque assim a água fica retida e isso fica lá, aquela umidade em excesso, faz com que atraia fungos e pragas. Então, você deve regar, né, em torno dessas folhas, atingindo principalmente a terra. Isso faz com que a rega atinja principalmente o fundo do vaso, que é importante. Bom, mas mesmo assim meu morango acabou dando fungos, né? O que fazer? Bom, então a próxima dica agora é sobre o inseticida. Esse inseticida é uma solução de 10% de leite. É uma receita da minha mãe também. Eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo dela fazendo essa receita, ela explicando, preparando também. Mas é uma solução bem simples. O leite, ele contém uma enzima chamada lactoperoxidase, que é uma enzima que impede o desenvolvimento dos fungos. E o leite ele é muito bom porque ele não é tóxico para os humanos.
Então, se você tem crianças em casa que relam lá no morango, acaba não sendo tóxico para elas também. E o leite também não afeta as abelhas, né? Não afeta as abelhas que vêm polinizar as flores do morango, enfim, contribuem para essa polinização. Então, também não afetam as abelhas. Bom, basicamente essa solução de 10% ao leite quer dizer que vai 10% de leite e o restante é de água. Então, se você vai fazer uma solução de 500 ml, 10% de 500 ml são de leite e o restante é de água. Então, você acaba deixando lá e prepara essa mistura. Você pode aplicar esse inseticida semanalmente, né, pulverizando o morango em cima do fruto que está dando o fungo, em cima da folha, e sempre aplicando semanalmente. Eu vou preparar uma solução no total de 500 ml, ok? Meio litro. Então, eu peguei aqui 50 ml de leite integral, tá? Vou completar esse volume até 500 ml. Deu para entender? Já aplicar aqui, aplica tudo aqui por cima, né? Pode molhar bem as folhas, não tem importância, tá bom? Né? Nós vamos aplicar aqui por baixo também, tá bom? Bom, e finalmente a hora da colheita, né? Deu os frutos lá e você vai colher. Bom, a dica é, na hora da colheita, você cortar até o fundo do talinho onde está o fruto, né? Aquele caulezinho. Corte até o fundo, porque se você deixar lá aquele caule parado depois sem o fruto, esse caule ainda vai estar sugando os nutrientes, ainda a planta vai estar lá levando os nutrientes naquele caule, então isso também faz com que haja um desperdício, né, dos nutrientes. Então corte até o fundo do talinho na hora de colher. E você também pode colher os morangos ainda quando estão meio verdes, maduros, porque mesmo assim eles ainda podem continuar amadurecendo depois. Então é isso, as dicas de hoje sobre o morango, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu pesquisei um pouco, mas você também pode ver aqui no canal outros vídeos sobre morangos, que tem bastante. E você pode também, com essas dicas, sempre estar colhendo morango o ano inteiro. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.